Olá pessoal, meu nome é Alzira, eu trabalho na Praxis, eu sou responsável pelo estudo demográfico, que é o estudo das características e da evolução da população de Maués. No caso aqui a gente está fazendo uma análise de 1970 a 2010, que é o último ano que a gente tem dado disponível, que são os dados do IBGE. O IBGE, de 10 em 10 anos, ele faz um levantamento de toda a população dos municípios brasileiros. Então, o último que nós temos é de 2010. Aí nós estamos trabalhando com os dados de 1970 a 2010. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como o IBGE ele divide o município de Maués para o levantamento de dados. Em primeiro lugar, o município é dividido em 3 distritos. Isso desde 1982 que existem esses 3 distritos, que é o distrito sede, aqui está a cidade de Maués, o distrito de Osório da Fonseca, que é essa parte toda aqui leste do município, e o distrito de repartimento, que é essa parte oeste. Cada distrito ele é dividido para fins de levantamento de informações do IBGE em distritos censitários, que são essas pequenas unidades que têm em geral 300 domicílios e onde o IBGE visita todos esses domicílios e levanta dados sobre características gerais da população, quantas pessoas residem nos domicílios, qual a idade dessas pessoas, sexo, rendimento, escolaridade e várias outras informações demográficas com as quais a gente trabalha. Agora eu gostaria de mostrar para vocês o resultado desses levantamentos do IBGE, que foram, igual eu falei anteriormente, nós vamos considerar o ano de 1970 até 2017. Então, houve censo nesses anos de 70, 80, em 1990 só aconteceu em 1991, então ao invés de um intervalo de 10 anos, nós temos 11 anos aí entre 80 e 91, depois 2000 e 2010, que é o último censo que o IBGE, que a gente tem informação para analisar, porque esse dado de 2017, que de 62 mil pessoas em Maués, é uma estimativa que o IBGE faz para efeito de distribuição da arrecadação estadual. Então, é uma estimativa de população, não é baseada em um levantamento, e a gente não tem a distribuição dessa população entre rural e urbano, ou entre Maués e os outros distritos. Essa é a população total do domicílio, do município, é a única informação que nós temos para 2017. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com os dados de 2010, que são os últimos disponíveis. Mas Maués, como a gente vai ver posteriormente, Maués ele não tem grandes alterações na evolução da população. A evolução que é mostrada aqui nesse quadro, a gente pode ver, o número de domicílios urbanos ele cresce ao longo do tempo, o rural também cresce, aqui nós temos uma pequena queda em 91, depois a gente vai falar por que é, e em 2000 e 2010 também a gente tem essa evolução sempre aumentando a população no município. Com base nesses números, a gente pode calcular as taxas médias anuais de crescimento da população, que são mostradas nesse gráfico. A gente pode ver que essa área urbana, que é em vermelho, esse número, 6% ao ano, representa a média de crescimento da população urbana do município, que entre 70 e 80, ela foi bastante alta, de 6% ao ano. Para vocês terem uma ideia do que significa esse 6% ao ano, a uma taxa de 7,2%, o município dobra de população a cada 10 anos. 100 habitantes passa para 200 se você tem uma taxa de crescimento de 7,2%. Maués teve uma taxa alta, então, entre 70 e 80. Essa taxa ela vai diminuindo ao longo do tempo. Ela passa para 4% entre 80 e 91, 2,7% entre 91 e 2000 e, finalmente, 2%
entre 2000 e 2010. A área rural, entre 70 e 80, ela cresce pouquinho. A gente não tem informação por que esse crescimento assim foi tão pequeno. A gente imagina que tenha havido talvez uma mortalidade alta, uma certa saída de pessoas da área rural para a área urbana ou para outros municípios, talvez por falta de condições de moradia na área rural, ou mesmo algum problema de levantamento do IBGE. Mas entre 80 e 91, essa queda aqui a gente explica pela criação do município de Boa Vista do Ramos, que foi um município criado em 1982, com território formado por parte do município de Maués. Então, uma área rural que pertencia antes a Maués passa a pertencer a Boa Vista do Ramos. Então, toda a população que foi recenseada em 1980 como sendo de habitantes de Maués, ela passa a ser habitante de Boa Vista do Ramos em 1991. Então, aqui a gente tem uma perda de população. Aí, nas décadas seguintes, a população rural passa a crescer a uma taxa relativamente alta, que é devido a uma taxa de fecundidade alta, um número grande de nascimentos na área rural e uma mortalidade relativamente baixa. Então, a gente tem taxas significativas de crescimento nas duas últimas décadas em Maués, que a gente atribui a um crescimento natural da população, que o crescimento natural da população seria o número de nascimentos menos o número de mortes. Para a gente confirmar essa suposição que nós temos dessa evolução da população de Maués, a gente apresenta aqui uma informação que é da estrutura etária de Maués comparada com a estrutura etária do Brasil. Essa estrutura etária ela é dividida por sexo. Aqui desse lado nós temos a percentagem de homens em cada faixa etária no município de Maués. Aqui a percentagem de mulheres em cada faixa etária no município de Maués, enquanto esse dado aqui contornado em vermelho e esse contorno em azul se refere à distribuição dos homens e das mulheres brasileiros, da população do Brasil. Então, quando a gente compara uma distribuição com a outra, as diferenças vão nos mostrar o que acontece em Maués que não acontece ou similar ou diferente do que aconteceu no Brasil. Então, a população brasileira, ela passa de uma distribuição que a gente chama de pirâmide, né? Por isso que ela é uma distribuição em forma de pirâmide etária. Por que pirâmide? Porque a base é sempre mais larga do que o topo, a gente tem proporções bem maiores de crianças do que de idosos. Então, a população do Brasil é uma população mais velha, ela está envelhecendo. Então, a base da pirâmide brasileira está se reduzindo. Então, a gente tem proporções cada vez menores de crianças no Brasil em função da queda da natalidade. Em Maués, provavelmente, há uns 20 anos atrás, a gente tinha uma população com uma proporção bem maior de crianças do que tem hoje. Igual a faixa etária 0 a 4 anos, a gente tem 7% da população de Maués dentro dessa faixa etária. Dessa faixa etária e desse gênero, né, masculino. Então, 7% da população de Maués são de homens entre 0 a 4 anos. Ao contrário, no Brasil, essa percentagem é bem pequena, são só 3,7%. Então, a gente vê que, proporcionalmente, Maués tem o dobro de crianças de 0 a 4 anos do que a população brasileira. Isso é importante porque, em termos de orientação da política pública, né, a gente vê que Maués ela precisa de destinar muito mais gastos à educação do que o Brasil, ou de proteção à infância. Quer dizer, todas essas atenções à infância e à adolescência
elas são mais onerosas em Maués que no Brasil, porque você tem uma proporção maior de pessoas nessas faixas etárias. Nas faixas etárias superiores, é quase igual em Maués e no Brasil. A gente esperava que a de Maués a gente pudesse perceber a maior proporção de idosas, né, que é uma coisa que a gente ouviu aqui em Maués, mas infelizmente o dado é muito pouco para a gente poder afirmar que realmente Maués tem uma proporção maior de idosos. Porque de homens é visível que aqui é 0,6 em Maués e 0,4 no Brasil, né? Mas as de mulheres não, a gente tem as proporções iguais nas duas distribuições. Essa diferença aqui entre homens e mulheres, a gente vê que a distribuição de Maués masculina ela é um pouco mais próxima à do Brasil. Talvez em Maués exista uma pequena perda de mulheres, uma emigração de mulheres nessas faixas etárias entre 25 a 44 anos, talvez de algumas mulheres que saem do município para trabalhar em outras cidades, provavelmente em Manaus, mas é muito pouco significativo. Então a própria pirâmide etária, a distribuição da população indica que se houve perda de população em Maués, foi uma perda relativamente pequena, e da família inteira, quer dizer, o que saiu de Maués saiu idosos, adultos e crianças, mas a gente acha que é muito pouco expressivo. Queria agradecer, muito obrigada, espero que os trabalhos sejam ótimos e que esse dado sirva para ajudar no planejamento.